Olá, seguidores cristãos católicos. 8 dias depois, Jesus atravessou as portas do medo e da morte, colocou-se no meio dos discípulos e encheu-os de alegria. E foi para eles porto de misericórdia e de paz. Neste domingo da oitava da Páscoa, ou da Divina Misericórdia, alegramos com o nosso amigo, que triunfou do pecado, do mal e da morte. Escutamos em vários tons o anúncio jubiloso da Páscoa. Chegamos à Páscoa de 2019, que agora celebramos ao longo de 50 dias. Neste domingo, dentro da oitava da Páscoa, que São João Paulo II quis dedicar-se à misericórdia divina, a liturgia da palavra permite-nos recapitular, em jeito de síntese, a meta desta nossa caminhada. Assim, façamos em 3 breves palavras. A primeira palavra é esta: Cristo morto e ressuscitado, é o eterno vivente. Escutávamos na segunda leitura, na voz do ressuscitado: Eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis-me vivo pelos séculos dos séculos. Esta é a mais bela e surpreendente notícia que o mais jovem apóstolo tem hoje para nós. Cristo vive e quer-nos vivo. Devemos voltar a recordá-lo com muita frequência, como um anúncio fundamental, pois corremos o risco de tomar Jesus apenas como um bom exemplo do passado, como uma recordação, como alguém que nos salvou há 2000 anos, isso não nos serviria de nada. Deixar-nos-ia iguais não nos libertaria. Aquele que nos enche com a sua graça, aquele que nos liberta, aquele que nos transforma, aquele que nos cura e nos consola. É alguém que vive, é alguém que está no meio de nós. Ele não é um retornado, uma réplica ou uma relíquia do passado. Ele é o eterno vivente. Ele está vivo e vive para sempre. Ele está contigo, comigo e nunca se vai embora. Mas não esqueças, ele permanece como o crucificado. Ele identifica-se com todos os feridos e com todas as feridas da humanidade. Não se descarta dos que estão na provação, no sofrimento e no luto. Por isso é que nós continuamos a anunciar um Cristo morto e ressuscitado. Vede como o fizemos na visita pascal. Nós anunciamos Cristo vivo e ressuscitado, mas dando a beijar a imagem do Cristo crucificado. Celebramos então a Páscoa como gente viva e ressuscitada, que continua a seguir o crucificado e não se deixar abater nem lamentar, antes se deixa animar e renovar continuamente por ele. A segunda palavra é esta: Cristo é o nosso porto da misericórdia. São Tomé tinha razão. Um Deus glorioso e distante, que na sua glória e na sua vitória não tivesse as marcas da nossa dor e do nosso sofrimento, de nada nos valeria. Também nós somos desafiados como Tomé a tocar e a contemplar estas chagas do ressuscitado. Por quê? São as chagas da sua misericórdia, pelas quais fomos curados, libertados. As chagas de Cristo morto e ressuscitado são como que fendas abertas pelas quais podemos entrar e atracar no seu coração. Que o verdadeiro porto da misericórdia, o único lugar seguro em que estamos definitivamente a salvo. Celebremos então a Páscoa difundindo sem medida o perfume da sua misericórdia,
tocando a carne sofredora de Cristo nos mais pobres e sós. A terceira palavra é esta: Cristo é o nosso porto da paz. Anota o Evangelho, e por 2 vezes que Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Ou, talvez ainda melhor, a paz esteja convosco. Esta paz é Ele mesmo. No meio dos seus discípulos, Jesus vem uma e outra vez à sala da última ceia, não para um ajuste de contas com o passado, não para ignorar ou branquear as fraquezas, negações e traições dos discípulos, mas para lhes oferecer o perdão e assim a paz. Com o dom do perdão, não se trata de encobrir ou enfaixar o pecado, mas de o ajudar e a encarar e a assumir, pois aquilo que não é assumido não pode ser redimido. Com este dom do perdão, Jesus de Nazaré recria o coração dos seus discípulos e eles podem, doravante, assumir o seu pecado e recordar o seu passado, mas agora sob o olhar misericordioso do Senhor, que os liberta da culpa e lhes pacifica os corações, pois só quem é amado pode ser salvo, só quem é abraçado pode ser transformado. Atracados por fim em Cristo Jesus, morto e ressuscitado, porto da nossa paz, celebremos, reconciliados com tudo e com todos, esta Páscoa, anunciando o essencial da nossa fé. Deus te ama, Deus nos ama, Cristo te salva e nos salva, Cristo vive e te quer vivo. Aleluia. Que Deus vos abençoe pela intercessão do venerável Carlos Acutis. Até a próxima liturgia.